Oi, antes de começar esse vídeo, você sabia que o canal tá precisando de ajuda? Sim, o canal tá precisando de muita ajuda pra chegar aos 300 inscritos. Chegamos aos 200 e eu agradeço, muito obrigado. Mas a vida tem que seguir de qualquer forma, então vamos pro 300. Só de quebra, a gente já tá quase chegando a 210. Então vamos lá, vamos chegar rapidão. Então, sabia que também 87,9% das pessoas que me assistem não são inscritas? Então já dá uma moral e se inscreva. E você sabia que a maior parte do meu público é masculino? Cadê as meninas aí? Então se você é menina, coloca aqui nos comentários, ok? E sabia que, segundo o YouTube, nosso canal é composto de pessoas mais velhas? Todo! Então, se você for um idoso e estiver me assistindo, diga oi igual, ok? Então, aproveita o vídeo, tá muito bom, tá muito top. Demorou muito. Se inscreve aí, só pra dar uma moral pra gente chegar aos 300 seguidores muito rápido. E assim, conquistando o tão sonhado 1000 inscritos. Esperamos isso. Muito obrigado e vamos lá. Oi, desconhecidos, aqui é o Shotter. Você sabia que existe um jogo que foi capaz de estragar a vida do seu próprio criador? E sabia que esse jogo é muito conhecido, mas que com o tempo foi matando cada vez mais a vida do seu criador? Eu vou contar essa história depois da intro. Deixa eu contar uma história. Vamos fechar os olhos um pouco. Imagina que você está no Vietnã, sim, lugar bem aleatório, mas que faz parte da história. E você tem uma ideia genial de criar uma empresa, chamada Gears, que não fez tantos jogos famosos, mas que um especial fez que ele do zero restrito profundo zero subiu no nível que chegou a 1000%, muito rápido. Depois que você criou um jogo chamado Flappy Bird, que foi um sucesso mundial. Um jogo de um passarinho estranho que não sabe bem voar e que não pode bater nos canos, senão ele morre. Cara, essa coisa é mais aleatória, cara, na moral. E meio que depois de muito dinheiro, sim, pode ter estragado a sua vida. Pera aí, Shotter, é sério? Eu achei que fosse bom. É, meu amigo, você se enganou. Mas espera, não acabou, cala a boca e deixa eu falar. E meio que você tem que ligar e encher a sua paciência com pessoas mal intencionadas que estavam pirateando seu jogo de vocês, e você muito preocupado com os comentários. Muito preocupado com os comentários ruins, falando que o jogo era do mal por causa de viciados em jogos extremamente estranhos que não sabem se controlar. E você tem que lidar com isso. E você começa a enlouquecer. E você fica tancando isso e mais comentários assim ficam sendo mandados todo santo dia. E o seu medo e depressão começa a te dominar e você acaba enlouquecendo. Tem que lidar com a insônia por pessoas que culpam seu jogo por isso. E quando você ganha 15 mil por mês, mas você não consegue ficar feliz pois você tá triste e BAM! Você acorda. Você quer saber o final dessa história? Deixa eu te contar. Bom, que pesadelo, né? E se eu te falar que isso aconteceu com o criador do Flappy Bird? Sim, se lembra daquele jogo que em 2013 surgiu e depois de muito sucesso sumiu, foi retirado do ar? Mas eu já dei um breve resumo, mas que tem muita coisa por trás que eu acho importante falar aqui, pois foi um jogo muito famoso, que, mano, teve uma história trágica por trás, que estragou a vida do seu criador. Tem muita coisa, cara, fica aí, pega sua pipoca e vamos lá, porque o vídeo é longo, meu amigo. Tudo começa em 1985, no Vietnã, que nasce um grande gênio da computação. Com 16 anos o cara já programava, e sim, com 16 anos, onde a maioria tava coçando o saco o dia inteiro, ou tava sendo gado pra uma menina por aí. O cara já tava construindo seu império, e eu não queria ser primo desse cara, sinceramente. E aos 20 anos o cara já tinha criado sua empresa de jogos. Em 2005 nascia Dot Gears, que fazia jogos não tão famosos, que eu acho bem difícil de você conhecer, mas um especial chamava muita atenção dos jogadores. Flappy Bird, um simples jogo que pode acabar com a vida do seu criador. A inspiração do Flappy Bird foi os jogos mobiles, mas ele viu que eram muito complexos esses jogos. Um jogo que desse pra jogar em qualquer lugar, sem precisar da internet própria, sendo pra jogar na fila do pão, naquela aula chata de história que passa filmezinho do Egito Antigo. E mesmo que ele fizesse esse jogo, ele queria que não fosse um jogo fácil, que você acabava em 1 ou 2 horas, mas sim algo difícil,
o bastante que prendesse os jogadores dele, que queiram mais e mais jogar, mas na realidade não era a intenção dele fazer um jogo viciante, mas sim um jogo que as pessoas pudessem aproveitar ao máximo. Observação, essas informações são tiradas de minha opinião, que eu acho que fosse a dele, então não é verídico. É só uma coisa que eu quis trazer aqui, para vocês entenderem o lado dele, mas acho que é isso que eu tô falando seria uma coisa que ele falaria na vida real. Mas não vem achando que tudo esse discurso é verídico, tá? Mas agora vai começar um pouquinho mais verídico, tá? Esse daí só foi uma introdução aí pra vocês entenderem a história do criador, tá? E meio que esse jogo também foi inspirado nos jogos antigos que o Dong jogava. Dong, pra quem não sabe, é o criador que nasceu em 1985 lá no Vietnã, com 16 anos virou programador e ele se chama Dong. É, só abreviando, porque não tem mais nomes, mas Dong. Dong jogava antigamente como Mario, os canos dá pra ver que são muito parecidos com os do Mario. Ai, você conhece o Mario? Voltando pro vídeo, e na vista dele, aqueles jogos foram um grande sucesso. E ele pensou, por que não, né? E realmente o jogo fez muito sucesso, mas de uma forma bem ruim. Vemos que o jogo era para ser fácil, para pegar as mecânicas, visto que era só dar uns leves toques na tela. E isso é outra coisa que ele pegou dos jogos que ele jogava, que não precisa de dicas e discursos enormes de como usar o WASD espaço, ou o triângulo, bolinha, X e o quadrado. Era só tocar na tela e passar raiva. Isso ele tirou do Mario. Bom, e para chamar mais a atenção do público, ele colocou o jogo de graça para colocar os anúncios dentro dos jogos e tal. Bom, pensando aqui, ele foi meio burro, né, de fazer isso, porque se ele colocasse pago, muito menos pessoas iriam jogar. E assim fazendo, ele não ter tantos problemas. Mas só lembrando, é a minha opinião, guys. E depois que ele colocou esse jogo, simplesmente ninguém baixou por 2 meses. Mas Shotter, como assim? Você tá contando essa história de como o criador se perdeu por causa do jogo, sem mesmo ninguém ter baixado, meu amigo Itachi bugado. Já disse, cala a boca e deixa eu falar. E depois de 2 meses, do nada o jogo alavancou no nível que depois de um tempo foi criado tanta repercussão que o jogo virou o jogo mais baixado do Android e iOS em menos de 3 meses, e um palpite de como esse jogo se alavancou. Tanto foi uma pessoa baixou o jogo, gostou, odiou, gostou de novo e aí odiou por ter perdido de novo, mas logo tenta de novo e para compartilhar com os amigos para eles passarem raiva também, igual você. E depois desse rolê todo, sim, o PewDiePie fez um vídeo sobre esse jogo. Que, mano, nem preciso falar, né? É um dos youtubers mais influentes até naquela época. Já fazia um grande estouro. Tudo isso aconteceu em 2014. Eu acho, tô fazendo esse roteiro de noite, tô com preguiça de ver se foi em 2014. Experts disso, se eu tiver errado, me falem nos comentários. Ou não falem, vocês que sabem. O jogo ficou bem mais famoso do que era esperado. E sim, ele ficou em top 1 dos jogos mais baixados, chegando até ser especulado que ele ganhava $50 mil por dia, que dá em torno de $1.500.000, que naquela época o dólar estava entre R$2,35, levando em consideração que o dólar caiu em julho de R$2,21. Em julho ele faturava R$3.315.000. Em 2014, hoje em dia ele ganharia em torno de R$7.590.000. Imagina o cara do meio do nada, que é o Vietnã, se torna um dos mais ricos criadores de jogos em menos de um ano. Tá, mas aí, você me pergunta, jovem Shotter, como esse jogo destruiu a vida desse criador? Aí chegamos no ponto que eu tava querendo chegar. No começo desse sucesso, tava bom até, demais. E conforme o pessoal ia jogando, mais e mais as pessoas ficavam viciadas. E com isso, elas se deparavam com que elas perdiam muito do seu tempo dentro do jogo, que fez as pessoas culparem o jogo. E começou a virar no inferno todas as reclamações das pessoas culpando o jogo, xingando o jogo, mesmo que fosse elas que não sabiam controlar tudo aquilo. E vamos dizer que o Dong, ele se preocupava muito com esses comentários. E pra vocês terem noção, e pra vocês verem toda essa repercussão que essas pessoas fizeram, chegaram a fazer notícias, reportagens, falando que o jogo era viciante, prejudicial, sendo que era só as pessoas que não sabiam se controlar. E conforme as pessoas iam fazendo críticas, mais o Dong se importava com elas. Pessoal, pra não falar palavrão, eu vou falar, elas eram chatas demais, que fizeram um jogo de um passarinho
compararam com drogas. E pessoal, só pra vocês terem noção, o nível, entre aspas, das críticas, entre aspas, porque não são mais críticas, que para mim são mais acusações, foi ficando nesse nível. Começaram a desmoralizar o jogo, falando que nem era bom, era só viciante, sendo que se a pessoa acha que não é bom, por que ela baixou? Começaram a chamar ele de cópia de Mario, que a Nintendo tinha que processar ele, e chegaram a dizer que ele usava bot para o jogo crescer. E essa eu acho que nem eram pessoas viciadas, eram empresas concorrentes. Eu acho, tá, pessoal? E não vamos tirar conclusões erradas, tá bom? E pessoal, até aí era só acusações e críticas ao jogo. Até acharam as redes sociais do criador. E meio que se não bastasse o pessoal xingando o jogo, começaram a xingar o Dong. E mano, falaram que perderam o emprego, tipo, nada a ver por causa desse jogo. Sim, o emprego. Tinha outros falando que destruir a família, os filhos ficaram viciados. É só tirar a do celular do filho dele. E mesmo que esses comentários fossem zoeira ou não, o Dong se importava muito com isso. E ele respondia os comentários, mesmo se fosse ruim ou não. E meio que ele não falava muito bem o inglês. Então imagina, você tem que responder o pessoal te xingando sem saber inglês. É difícil. E pessoal, mesmo as críticas estarem na internet, nem na vida real ele se safava disso. Pois os jornais locais do Vietnã faziam matérias dele, queriam entrevistas, paparazzis, a família dele só foi descobrir que ele tinha feito um jogo de sucesso só depois disso. E pensa, você não poder sair de casa com medo de ser, sei lá, espancado na rua por causa de um hater, ficar rodeado com paparazzis, e ele sendo tímido e reservado, mano, que merda. E mano, isso afetou tanto ele que ele nem sequer conseguia dormir, e meio que esgotou a última gota de alegria nele. E ele não podia sair, nem fazer nada, que já tinha um paparazzi atrás de entrevista. E em fevereiro de 2014, ele abriu o jogo pra todo mundo, que ele não estava aguentando tudo aquilo, e queria apagar o Flappy Bird em 22 horas. E depois desse tweet, depois ele apagou o Flappy Bird em 22 horas, mas antes rendendo mais de 10 milhões de downloads antes disso. E ele disse que ele fez um jogo para jogar quando não tiver nada para fazer, e não viciante. E meio que ele apagou porque, segundo ele não queria fazer mal a ninguém. Não fazia mal a ninguém. E não parou as críticas, não acabava de jeito nenhum. Agora, pelo motivo dele ter apagado o jogo. Como assim? E ele começou a receber ameaças de morte. Ele já recebia, mas agora ele tá recebendo mais ainda. E meio que sabe aquelas críticas das pessoas falando que ele copiou o Mario? Começou a ficar mais forte. A Nintendo, pra vocês terem noção, teve que se explicar que ela não tinha processado ele. E se você pesquisar Flappy Bird no Google, você vai achar um monte de sites de terceiros, que eu recomendo não entrar, porque são jogos piratas. Tem uma grande chance de ser vírus. E mano, mesmo com tudo isso, ele não desanimou. Ele usou a sua grana para financiar o curso da universidade, que ele cursou a programação, e agora ele tá trabalhando com sua equipe. E a moral da história é, quando você tem, você reclama, mas quando você perde, você vai dar valor. Então, uma dica para todos: diga obrigado por ter tudo que vocês têm. E mesmo que não é muito, agradeça por estar vivo, agradeça por você ter uma família, porque esse cara é um exemplo. Ele foi capaz de acabar com um dos sonhos dele, mas no fim, ele se sentiu melhor. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Mano, na moral, deixa o like, porque só esse roteiro foi 2 horas do meu dia. E se inscreve que o canal tá precisando. Muito obrigado, ok? Tem 2 vídeos por semana. Um vídeo, segunda, às 11 horas, que é hoje. E outro vídeo, quinta-feira, às 11 horas também. Então é isso, se inscreve aí mais uma vez. Deixa o like pra dar uma moral, porque, mano, é difícil demais. Só quem faz isso entende quanto é difícil. E esse vídeo foi mais longo. E editor, agora se vira. Que sou eu mesmo, então, no caso, eu vou ter que me virar. Não! Tchau, desconhecidos.